Como é possível que um único vídeo, com tipo apenas alguns segundos de imagens super granuladas de uma câmera de segurança, seja capaz de apagar por completo a humanidade de uma pessoa? Vale a reflexão por um instante. Como uma tragédia humana, real, sabe, palpável e dolorosa, é transformada num mistério global, empacotada e consumida puramente como entretenimento. Como a dor de uma família se torna um espetáculo digital para milhões de detetives amadores espalhados pelo mundo. Bem-vindos ao Hiperfoco. É uma excelente provocação inicial. Pois é, hoje a nossa imersão mergulha de cabeça no caso de Elisa Lam e no infame Hotel Cecil. E para quem nos acompanha sempre, olha, a pilha de fontes de hoje é densa, muito densa e reveladora. Demais, a gente analisou coisas bem pesadas. Sim, temos desde relatórios de autópsia incrivelmente detalhados, documentos judiciais de processos civis, artigos investigativos, até discussões muito profundas de fóruns como o Reddit. E críticas também. Críticas bem contundentes sobre como a mídia e a indústria do entretenimento retrataram tudo isso. A nossa missão aqui hoje não é alimentar teorias da conspiração, de jeito nenhum. Exato, o foco não é esse. O foco é resgatar a realidade crua, né, que ficou soterrada sob essa lenda da internet. Vamos analisar isso a fundo e entender como histórias reais são distorcidas até virarem mitos digitais. É um processo fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Quando a realidade se choca com aquele desejo coletivo por uma boa narrativa de mistério, a verdade quase sempre é a primeira vítima. O caso de Elisa Lam é, sem dúvida nenhuma, um exemplo definitivo de como a cultura da internet pode sequestrar uma tragédia e reescrevê-la frame a frame. Literalmente, a frame nesse caso. Sim, literalmente. Mas, assim, para entender esse fenômeno inteiro, precisamos primeiro resgatar quem estava no centro de tudo isso, sabe? Muito antes dela se tornar um ícone de um mistério macabro. Perfeito. Eu quero começar exatamente por aí. Porque a gente precisa saber quem era Elisa Lam fora dessa lente do sensacionalismo barato. Pelas nossas fontes, olha, estamos falando de uma jovem de apenas 21 anos, canadense, filha de David e Ina Lam, que são imigrantes de Hong Kong, e administravam um restaurante na cidade de Burnaby. Ela era estudante na Universidade da Colômbia Britânica. Mas lendo os relatos do material, fica muito claro que era, acima de tudo, uma jovem em busca de autodescoberta. Uma garota muito reflexiva, né? Muito. Ela documentava a própria vida, os pensamentos, os medos, e de forma super corajosa, ela falava abertamente sobre a intensa luta dela contra o transtorno bipolar. Tudo isso num blog no Tumblr, chamado Nouvelle Nouveau. Onde ela postava sobre de tudo um pouco. Moda, música, arte, mas ela era incrivelmente aberta sobre a dificuldade de lidar com a saúde mental dela. Tem uma citação do autor Chuck Palahniuk, que ela compartilhou lá, que, cara, ressoa de uma forma quase profética, sabe? A frase era tipo, você sempre é assombrado pela ideia de que está desperdiçando a sua vida. É de arrepiar quando a gente olha em retrospecto. Sim. E aí, em janeiro de 2013, ela decide fazer uma viagem sozinha pela Califórnia. A família hesitou bastante, óbvio, mas concordou sobre uma condição estrita. Que ela ligasse todos os dias. Isso, ligar todos os dias para dar sinal de vida, e é quando ela chega em Los Angeles que a jornada toma aquele rumo sombrio. E aí eu te pergunto, onde exatamente ela foi parar? O que era esse lugar? Bom, ela reservou um quarto num lugar chamado Stay on Main. E, na teoria, e em todo o material de marketing deles na época, era vendido como um hostel moderno, vibrante, focado em jovens mochileiros que queriam explorar a cidade pagando pouco. Uma vibe bem turística. Exato, bem convidativa. Mas na prática, a história era bem diferente. O Stay on Main ocupava apenas alguns andares do mesmíssimo prédio do histórico Hotel Cecil, no centro de Los Angeles. As duas operações dividiam a mesma infraestrutura básica. Inclusive os mesmos elevadores, né? O que vai ser crucial mais pra frente. Essencial. E o Hotel Cecil, para quem não conhece a história de Los Angeles, não é apenas um prédio antigo com uma arquitetura imponente no meio da cidade.
Ele está localizado a poucos quilômetros da região de Skid Row. E Skid Row não é só um bairro, digamos assim, mal frequentado. Os artigos que a gente leu descrevem a área de uma forma infinitamente mais complexa. Muito mais complexa e problemática. Skid Row é historicamente uma espécie de zona de contenção. Durante décadas, a cidade de Los Angeles direcionou para aquela pequena área uma gigantesca população em situação de rua, colocou abrigos superlotados ali e também clínicas de reabilitação. É uma região marcada por extrema vulnerabilidade social, sabe? Crises agudas de saúde mental não tratada e dependência química muito severa. Então o hotel estava no meio de um barril de pólvora social. Literalmente no epicentro de uma área muito pesada e totalmente negligenciada pelo Estado. E o próprio hotel absorveu essa atmosfera ao longo das décadas. Ele virou parte do problema. E o histórico de crimes e de mortes dentro desse hotel, olha, eu li os relatos e parece algo saído de um roteiro absurdo de Hollywood. Ajuda muito a entender por que a internet consumiu a história da Elisa com tanta voracidade depois. O que exatamente rolou por lá antes dela sequer nascer. O passado do Cecil é documentadamente macabro, não é lenda urbana, é fato. Logo nos seus primeiros anos de funcionamento, tipo em 1927, um homem chamado Percy Ormond Cook cometeu suicídio no quarto logo após uma briga familiar. Abriu os trabalhos da pior forma possível. Sim, abriu uma porta terrível. Esse foi só o primeiro de dezenas de suicídios ao longo do século. Aí pularmos para 1964, uma operadora de telemarketing aposentada chamada Goldie Osgood foi brutalmente assassinada no quarto dela. Um crime bizarro que até hoje permanece sem solução. E a reputação obscura vai além de tragédias pontuais e isoladas. O Cecil foi, acredite ou não, o refúgio de assassinos em série, extremamente notórios. Eu vi os nomes nas nossas fontes, mas confesso que é muito difícil acreditar que essas pessoas moraram lá como hóspedes normais, passando pela recepção todo dia. Moraram e usaram o hotel como base de operações reais. Na década de 80, o Richard Ramirez, que ficou famosíssimo como Night Stalker, ele aterrorizou a Califórnia e teve pelo menos 15 vítimas comprovadas. Ele morou no Cecil por semanas enquanto cometia os crimes. Relatos da época que estão nos documentos dizem que ele voltava de madrugada, literalmente coberto de sangue, e subia pelas escadas de incêndio. E ninguém via isso. O ambiente do hotel era tão caótico, tão largado, que ninguém se importava, ninguém fazia perguntas. E não para por aí. Em 1991, o serial killer austríaco Jack Unterweger também se hospedou lá, supostamente para homenagear os passos do Ramirez. E lá ele assassinou várias mulheres na região, a maioria trabalhadoras sexuais da própria área de Skid Row. Ou seja, o cenário perfeito, o tempero dramático que a internet precisava, estava todinho lá. Quando o desaparecimento da Elisa veio à tona, a audiência online não viu uma jovem turista em perigo no mundo real, ou alguém passando por uma crise psiquiátrica pesada. A internet olhou para isso e viu a protagonista de um filme de terror presa num hotel amaldiçoado. O palco já estava 100% montado para o delírio coletivo. E com razão, né? A narrativa era tentadora demais para o público de true crime ignorar. Total. Mas o que realmente acende o pavio e transforma isso num fenômeno global acontece no dia 13 de fevereiro de 2013. A Elisa já estava desaparecida há quase 2 semanas, a polícia de Los Angeles estava totalmente sem pistas, pressionada, e aí eles decidem divulgar aquele famoso vídeo da câmera de segurança de um dos elevadores do hotel. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa análise. O que tem nesse vídeo que chocou tanto, mas tanto as pessoas? O vídeo do elevador ele é sem dúvida perturbador. Mas perturbador quando a gente analisa sem o contexto adequado, que foi o que todo mundo fez. Foi a última vez que a Elisa foi vista com vida. São cerca de 4 minutos de uma filmagem super granulada, sem áudio nenhum. A Elisa entra no elevador, parece um pouco agitada, e imediatamente pressiona uma fileira inteira de botões no painel central. Ela recua para o fundo do elevador, num canto, e espera. Mas a porta não fecha. O elevador simplesmente não se move. Isso. Ela então coloca a cabeça para fora,
olha de forma bem apressada e visivelmente paranoica para os dois lados do corredor, depois volta para dentro, se encolhendo no canto de novo, quase como se estivesse se escondendo de alguém que estava perseguindo ela. E a parte que mais gerou teorias da conspiração, que o pessoal esmiuçou em todo canto, são os movimentos físicos dela depois disso. Porque ela sai do elevador de novo, vai para o corredor e começa a fazer uns movimentos muito bizarros e bem exagerados com as mãos, quase como se ela estivesse nadando no ar, sabe? Ou conversando com uma entidade invisível. Ela volta, aperta mais um monte de botões e finalmente sai de cena, andando pelo corredor esquerdo. E durante todo esse tempo, do começo ao fim, a porta do elevador permanece completamente aberta, estática. Esse vídeo viralizou de uma forma absurda na época, não foi? Absurda é pouco. Só na plataforma chinesa Youku, o vídeo bateu 3 milhões de visualizações em apenas 10 dias. No YouTube e em fóruns obscuros e no Reddit, milhares de pessoas viraram detetives criminais da noite para o dia. E isso levanta uma questão central sobre a percepção coletiva nesses ambientes digitais. A vasta maioria das pessoas ignorou completamente os sinais, que são clássicos de uma crise de saúde mental, e partiu direto para o extremo ficcional. As teorias se dividiram logo em duas frentes. Ou era paranormal, ou era um crime envolvendo uma conspiração gigante. Eu lembro bem disso, o que eles falavam sobre o lance paranormal. Em que ela estava possuída por espíritos dos antigos mortos do hotel, e do lado criminal, diziam que algum funcionário do hotel estava encurralando ela fora do ângulo de visão da câmera. O que é loucura. Eu li nas fontes que a paranoia foi tanta que os internautas começaram a acusar a própria polícia de adulterar o vídeo. O que exatamente eles alegavam sobre os metadados e a edição daquela fita de segurança? Como que alguém do sofá de casa chega a uma conclusão dessas? Em arquivos digitais, os metadados são aquelas informações ocultas que descrevem o arquivo, certo? Coisas como a data exata de criação, a taxa de quadros por segundo, o formato de compressão. Os detetives de fórum começaram a analisar a contagem de tempo do vídeo, aquele timestamp que fica na parte inferior da tela, que no caso do vídeo divulgado estava borrado. Tava meio ilegível, né? Sim, bem ruim de ler. Eles notaram que os milissegundos pareciam pular e que a velocidade dos movimentos dela parecia artificialmente lenta em certos trechos. A partir dessa observação, eles criaram a teoria gigante de que o vídeo foi desacelerado de propósito e a acusação mais grave, que a polícia cortou exatos 53 segundos de gravação para proteger a identidade de um suposto assassino ou policial corrupto que teria aparecido no corredor. O que é uma falácia gigantesca, porque desconsidera completamente que a gente está falando de um sistema de segurança arcaico, de um hotel barato. Aquilo grava em baixa taxa de quadros, literalmente pulando frames para economizar espaço de fita ou de HD. Mas a parte mais fascinante das nossas fontes é uma thread gigantesca do Reddit, que surgiu bem depois do furor inicial. Alguém com conhecimento técnico finalmente trouxe uma explicação incrivelmente lógica para o comportamento mecânico do elevador e para os movimentos dela. O que esse usuário descobriu que desmonta por completo todo o misticismo do vídeo. Essa análise técnica é fantástica. Ela é brilhante justamente por ser baseada em pura e simples engenharia de sistemas antigos. O usuário apontou que Elisa, visivelmente desorientada, aperta praticamente todos os botões da fileira central do painel. Em sistemas de elevador construídos em meados do século XX, que era exatamente o caso do Cécio, existe um botão específico chamado Door Hold, ou retenção de porta. Que serve para quê, na prática? Ele é projetado para manter a porta do elevador aberta por alguns minutos, geralmente para facilitar o carregamento de bagagem, para o hóspede não ficar sendo esmagado pela porta. Ao deslizar a mão de cima a baixo por toda a fileira em pânico, ela acidentalmente aciona esse botão específico. É pura e simplesmente por isso que a porta não fecha, não importa o que ela faça ou quantos andares ela aperte depois. O sistema estava cumprindo a função dele. Caramba! E a questão dos movimentos bizarros com as mãos no corredor. Aquela dança estranha que o pessoal jurava ser possessão demoníaca e que rendeu horas de vídeos de teoria no YouTube. A explicação mais plausível, técnica e humana é que ela estava
apenas tentando ativar o sensor de movimento da porta pelo lado de fora. Fazendo sombra na lente do sensor. Exato! Passando as mãos de forma rápida na frente da lente ótica para forçar o fechamento que estava travado pelo botão. Alternativamente, e isso os médicos analisaram depois, no meio de um episódio psicótico ou maníaco, a percepção sensorial da pessoa fica completamente distorcida. Movimentos repetitivos e desordenados, como contorcer as mãos no ar, são respostas super comuns a um cérebro que está sobrecarregado de estímulos. É uma explicação tão mundana, ancorada na realidade técnica de um hotel velho e na psiquiatria básica, que a internet simplesmente se recusou a aceitar. E por que a internet recusa o óbvio? Por que para nós é tão difícil aceitar que um elevador velho travou e uma pessoa estava gravemente doente? Se a gente conectar isso a um panorama maior do nosso comportamento, a mente humana, especialmente quando está imersa e sendo o tempo todo estimulada por uma cultura pop de suspense, de documentários criminais, ela repudia a explicação lógica, porque a lógica não entretém. O banal quebra a fantasia que a pessoa montou na cabeça. Preferimos acreditar que existe um grande mistério cinematográfico operando nas sombras com vilões geniais do que aceitar a fragilidade da vida e o mau funcionamento de um interruptor de luz. Verdade. Mas essa recusa em aceitar o banal cobra um preço altíssimo no mundo real. E aqui a história toma um rumo bem pesado. Como a internet passa de simplesmente analisar botões de elevador para iniciar uma verdadeira caça às bruxas internacional. Eu fiquei muito chocado lendo sobre o caso do músico Pablo Vergara nos artigos. Me ajuda a entender a linha de raciocínio disso. Como a multidão virtual, os justiceiros do teclado conectaram uma turista canadense desaparecida a um músico de death metal no México. Qual foi o salto lógico absurdo aqui? O salto lógico que eles deram é um estudo de caso sombrio sobre a periculosidade da histeria em massa na era da informação. Os tais detetives da internet começaram a vasculhar obsessivamente qualquer coisa ligada ao Hotel Cecil nas redes sociais. Eles buscavam por tags de localização, vídeos perdidos no YouTube, check-ins antigos no Foursquare, qualquer rastro digital. E nessa busca completamente cega, eles encontraram um vídeo de um músico chamado Pablo Vergara, que usava uma persona artística bem agressiva chamada Morbid. O vídeo em questão mostrava ele se hospedando no Hotel Cecil. E detalhe, só com base nisso, somado ao fato de que ele tocava death metal, usava maquiagem pesada e escrevia letras sombrias sobre morte e violência, o que é, literalmente, o padrão, o feijão com arroz do gênero musical, a multidão ligou os pontos de forma totalmente delirante. Acusaram o cara publicamente de ser o assassino da Elisa Lam. A escalada da situação foi assustadora e muito rápida. As redes sociais dele foram inundadas com dezenas de milhares de mensagens de ódio. E não eram só xingamentos, eram ameaças de morte explícitas. As contas dele nas plataformas de vídeo e de música foram derrubadas por conta de denúncias em massa organizadas. O cyberbullying atingiu um nível de crueldade tão sádico que ele, um homem que estava apenas tentando construir uma carreira artística de nicho e não tinha absolutamente nada a ver com a tragédia, acabou tentando o suicídio. Isso é terrível. É desolador. E o detalhe que prova o absurdo absoluto dessa perseguição é que o vídeo usado pela turba para incriminá-lo havia sido gravado e postado 1 ano antes de Elisa sequer pisar na cidade de Los Angeles. No dia do desaparecimento, ele estava no México gravando um álbum em estúdio. Ele tinha álibis incontestáveis, carimbas no passaporte, mas a internet já tinha feito o estrago. É revoltante ver como a vida de alguém pode ser destruída por engajamento. Mas o que mais me chamou a atenção lendo as fontes de hoje não é só a ação de adolescentes aborrecidos em fóruns. É a crítica pesada que o site Screen Rant faz sobre a série documental da Netflix, chamada Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, dirigida pelo Joe Berlinger. O artigo destrincha perfeitamente como a própria indústria do entretenimento lidou com essa história muitos anos depois, já com orçamentos milionários e tempo de pesquisa. E a conclusão deles é que a produção agiu de forma eticamente muito questionável. O que o documentário fez com a figura do Pablo Vergara, na edição? O artigo da Screen Rant é cirúrgico nisso. A série documental usou a história trágica de Pablo Vergara como uma mera isca de suspense.
Durante múltiplos episódios, eles intencionalmente alimentaram a narrativa conspiratória dos detetives de internet para o espectador em casa, apresentando Pablo quase como um suspeito legítimo, mostrando trechos dos clipes assustadores dele, a música pesada, as ameaças. E eles só revelam nos minutos finais do último episódio que ele era 100% inocente e que a internet estava errada. É uma estrutura focada puramente em gerar engajamento e retenção de público para a plataforma. Eles sacrificaram a integridade do cara só para ter um gancho para o próximo episódio. E o artigo menciona um agravante, porque eles omitiram o currículo real dele. Eles esconderam da audiência que o Vergara não era apenas um roqueiro amador morando no porão. Ele era, na verdade, um cineasta muito talentoso que havia recebido prêmios sérios e bolsas na New York Film Academy em um festival de cinema no México. É como se a mídia tradicional preferisse moldá-lo como o vilão estereotipado perfeito para garantir aquele clima de terror da série, em vez de tratá-lo como um ser humano multifacetado cuja vida foi trucidada por uma mentira. É literalmente o lucro operando muito acima de qualquer empatia. Sem a menor dúvida. A espetacularização do sofrimento é muito lucrativa. Mas, enquanto o mundo fora do hotel brincava de criar teorias da conspiração, perseguia inocentes e arruinava reputações, a dura realidade do caso estava prestes a se revelar no próprio edifício, de uma forma que ninguém, nem os roteiristas mais absurdos, poderia prever. No dia 19 de fevereiro de 2013, hóspedes do Hotel Cecil começaram a descer até a recepção com reclamações muito específicas e recorrentes sobre a água nos quartos. Sim, eu li sobre isso. A pressão da água estava extremamente baixa. Mas o pior não era a pressão. O pior era que a água que saía das torneiras e, meu Deus, dos chuveiros onde as pessoas estavam se banhando, tinha uma coloração turva puxando para o escuro e um cheiro e gosto completamente bizarros. E aqui, a cultura pop mais uma vez invadiu a realidade de forma macabra, porque esse cenário é bizarramente idêntico ao enredo do filme japonês Água Negra, que teve um remake americano em 2005. A internet, claro, enlouqueceu com essa coincidência na época. Mas voltando aos fatos frios e concretos. O que o funcionário da manutenção do hotel, o Santiago Lopes, encontrou quando ele finalmente foi verificar o telhado? E mais importante, o que o relatório oficial da autópsia realmente diz? Longe das lendas urbanas de demônios e assassinos furtivos. Essa é a parte mais dura de narrar. O Santiago Lopes foi até o telhado para inspecionar os 4 grandes tanques cilíndricos de água que abasteciam o prédio todo. Ele notou que a pesada escotilha principal de um desses tanques estava destrancada e aberta. Ao subir a pequena escada lateral e olhar lá dentro com uma lanterna, ele encontrou o corpo de Elisa Lam boiando, já em estágio de decomposição. E é neste momento exato que os documentos judiciais e o relatório oficial do legista do Condado de Los Angeles se tornam fundamentais para destruir as teorias da conspiração de uma vez por todas. Esse relatório foi assinado por 2 médicos muito experientes, Jason Tovar e Ulai Wong. A causa oficial da morte, documentada e testada exaustivamente, foi afogamento acidental. Acidental, nada de homicídio. Nada. O exame físico detalhado que mapeia cada centímetro do corpo concluiu que não havia absolutamente nenhum sinal de trauma interno ou externo. Sem cortes, sem fraturas, sem lesões defensivas nas mãos ou braços, sem estrangulamento. E 0 evidências de agressão sexual, o que descarta qualquer violência interpessoal. Uma das grandes munições que alimentou os canais de conspiração durante anos foi o fato chocante de ela ter sido encontrada completamente nua dentro do tanque. Para muita gente, isso gritava homicídio, mas as nossas fontes médicas, os especialistas em patologia forense, explicam isso de forma muito clara. Muito clara e documentada cientificamente. Sim, as roupas que ela usava no vídeo do elevador que todo mundo decorou, o casaco vermelho esportivo, a blusa preta, a saia estampada, essas mesmas roupas foram encontradas flutuando na água bem ao lado do corpo dela, junto com a chave do quarto e o relógio. Isso é um fenômeno tragicamente comum em casos de afogamento profundo e hipotermia. Envolve, primeiro, o peso insustentável do tecido encharcado,
que fica pesado demais e começa a puxar a pessoa desesperada para o fundo, e segundo, a hipotermia extrema sofrida durante a noite no tanque. No estágio final da hipotermia, o cérebro entra em colapso e causa uma condição neurológica super conhecida na medicina chamada nudez paradoxal. Os vasos sanguíneos dilatam rapidamente e a pessoa sente uma ilusão ardente de calor extremo, o que faz com que ela, num estado de confusão total, arranque as próprias roupas. O laudo é irrefutável sobre isso. Mas a peça do quebra-cabeça que realmente resolve o que motivou tudo isso, o gatilho inicial de toda a tragédia, está no exame toxicológico. O que os médicos descobriram no sangue dela sobre os medicamentos? Esse, sem dúvida, é um núcleo de toda a tragédia da Elisa. O relatório toxicológico, que é extenso, indicou que não havia álcool em níveis significativos no sistema dela, tampouco qualquer tipo de droga recreativa ou ilícita. Então ela estava limpa de entorpecentes comuns. O que os exames de sangue e de tecido hepático detectaram foram traços dos medicamentos prescritos no Canadá, especificamente para o controle do transtorno bipolar severo que ela tinha. E era uma carga medicamentosa pesada, certo? Sim, estamos falando de substâncias psiquiátricas complexas e potentes. Venlafaxina e o Wellbutrin, que são antidepressivos de ação forte, lamotrigina, que atua como estabilizador de humor, e quetiapina, que é um antipsicótico usado para controlar episódios de mania, esquizofrenia e delírios. O ponto crucial de todo o laudo legista, a virada de chave, é a quantificação. Os testes provaram que os níveis dessas substâncias no corpo dela estavam muito, mas muito abaixo da dose terapêutica recomendada. O sangue dela mostrava quase nenhum vestígio dos remédios essenciais. Então, traduzindo, os dados provam de forma matemática que ela estava severamente submedicada, o que indica que ela provavelmente parou de tomar os remédios ou diminuiu a dosagem drasticamente por conta própria, talvez dias antes de viajar ou durante a própria viagem para a Califórnia, num impulso de independência. O que acontece com a química do cérebro de uma paciente quando ela interrompe abruptamente uma combinação tão pesada de antipsicóticos e estabilizadores? A literatura psiquiátrica é claríssima sobre isso. O famoso efeito rebote. A interrupção abrupta e sem desmame desse tipo de coquetel farmacológico não apenas faz com que os sintomas originais do paciente retornem, mas frequentemente desencadeia o que chamamos de episódios psicóticos agudos. O cérebro da pessoa entra num estado de mania extrema, gerando uma paranoia muito profunda, delírios de perseguição e até alucinações auditivas ou visuais severas. A pessoa perde totalmente o contato com a realidade. O próprio relatório do legista é enfático e lista o transtorno bipolar não tratado como e eu cito, fator significativo que contribuiu diretamente para a morte acidental dela. Isso é devastador. E encaixa perfeitamente como uma luva com os relatos das testemunhas dos dias anteriores à morte dela. Nossas fontes mencionam que, logo que chegou, a Elisa estava dividindo um quarto compartilhado tipo hostel no Stay on Main com outras garotas. Mas ela precisou ser transferida pela gerência para um quarto privativo alguns dias depois. Por quê? Porque as colegas de quarto desceram até a recepção e reclamaram formalmente de um comportamento estranho, errático e disruptivo da parte dela. Ela deixava bilhetes nas camas, trancava a porta, agia com desconfiança. Então, ela estava desmoronando psicologicamente na frente de todo mundo, no meio de uma crise mental severa, rodeada de pessoas num hotel superlotado, e ninguém, absolutamente ninguém, ofereceu assistência médica, acreditando estar sendo caçada por um assassino ou uma entidade que era possivelmente uma alucinação persecutória gerada justamente pela falta da quetiapina no cérebro. Ela fugiu pelo hotel e tentou se esconder. E nessa fuga desesperada e solitária, ela encontrou uma porta de acesso não trancada no último andar, ou simplesmente subiu pela escada externa de incêndio até o telhado escuro. No meio da madrugada, movida pelo pânico, ela escalou a lateral de metal do tanque de água, conseguiu abrir a pesada escotilha superior e entrou na água, talvez na ilusão trágica de que aquele era o único esconderijo seguro no prédio inteiro. Exato. E aí a física implacável daquele tanque selou o destino dela.
Uma vez lá dentro, com o nível da água não chegando até a borda de cima, as paredes de metal que eram completamente lisas tornaram impossível para ela ou para qualquer outra pessoa escalar de volta para a saída. A água fria, a exaustão física depois de nadar por horas e a hipotermia acabaram tomando conta do corpo. É uma sucessão de eventos isolados, profundamente trágicos, reais e assustadoramente solitários. E isso, obviamente, gerou uma busca compreensível por responsabilização legal por parte da família, porque o ambiente facilitou tudo. Em setembro de 2013, os pais de Elisa, completamente devastados, entraram com um processo civil em Los Angeles contra a empresa Cecil Hotel Management. E os argumentos do processo são muito pertinentes para entendermos a infraestrutura americana. Eu li os documentos dessa ação judicial. Os advogados da família Lan alegaram negligência corporativa por morte culposa. O argumento central deles fazia muito sentido do ponto de vista da engenharia de segurança. O hotel falhou estruturalmente de forma grotesca em manter o ambiente seguro para qualquer hóspede. A pergunta central deles foi: como uma hóspede civil, em um estado visivelmente vulnerável, consegue acessar tão livremente uma área industrial altamente perigosa e restrita como o telhado? E chegar tão perto e abrir os tanques que abastecem o prédio inteiro de água potável. Sem que nenhum alarme de segurança dispare na recepção, sem que haja cadeados ou fechaduras trancadas nas portas de serviço, ou sequer câmeras de circuito fechado monitorando o acesso ao topo do prédio. Exatamente. O hotel era um queijo suíço de falhas de segurança. A defesa do hotel, por outro lado, baseou-se inteiramente no argumento da imprevisibilidade. Os advogados corporativos alegaram que não havia como a gerência prever que uma hóspede pagante iria burlar intencionalmente as rotas normais de circulação, escalar pela parte de fora uma estrutura de caixa d'água de 3 metros e entrar lá dentro de forma voluntária no meio da noite. O juiz do Tribunal Superior de Los Angeles avaliou a lei estadual, concordou com o argumento da imprevisibilidade da defesa e o caso acabou sendo sumariamente arquivado no final de 2015. A família não recebeu nenhuma indenização. E apesar da derrota amarga no tribunal para a família, esse processo expôs de forma muito dura para a opinião pública como falhas básicas de segurança estrutural em prédios antigos podem se tornar letais em questão de minutos para indivíduos que perdem temporariamente a capacidade de avaliar o perigo por conta de doenças mentais. Sem dúvida. Foi uma falha sistêmica de cuidado com o ser humano. Falando em cuidado com o ser humano, isso nos força a retomar a crítica brilhante da Screen Rant sobre o documentário. Isso nos leva à falha ética final da indústria do entretenimento bilionário ao lidar com essa história tão frágil. A série da Netflix, com horas de duração, omitiu propositalmente para a audiência praticamente todo o histórico psiquiátrico pesado da Elisa Lam. Omitiu as queixas documentadas das colegas de quarto e o fato científico do laudo de que ela estava submedicada. Omitiram tudo isso até o mesmíssimo final do último episódio da temporada. É revoltante quando a gente pensa na manipulação narrativa. Por horas a fio, uma plataforma global validou de forma luxuosa teorias absurdas de fantasmas em elevadores, jogos de outra dimensão, assassinos metaleiros misteriosos e até conspirações envolvendo encobrimento policial. Eles deram tempo de tela para youtubers ganharem moral. E a pergunta ética que fica é: por que esconder a condição de saúde crônica da vítima do espectador até o último minuto de tela? É óbvio, né? Para manter aquele formato de mistério real lucrativo, rentável. É monetizar e lucrar em cima do boom do true crime, instrumentalizando a pior emergência psiquiátrica fatal da vida de uma jovem, só para garantir que o público não desligue a TV no meio da maratona. Isso, na nossa cultura, é profundo e duradouro. Omitir a luta real e documentada da Elisa com a bipolaridade durante quase toda a construção da narrativa é um desserviço profundo e muito cruel à memória dela. E também um retrocesso enorme na conscientização pública que tanto precisamos ter sobre a saúde mental crônica. A verdadeira tragédia do Hotel Cecil nunca foi um fantasma ou um espírito vingativo assombrando um elevador escuro no centro de Los Angeles. A tragédia real, palpável, é o fato de que uma jovem de 21 anos
estava vivenciando um colapso psicológico solitário e aterrorizante no ambiente inóspito, e absolutamente ninguém no seu entorno, seja funcionários ou hóspedes, com um treinamento adequado ou não, conseguiu perceber os sinais e intervir a tempo de salvá-la de si mesma. A internet e a TV simplesmente pegaram a dor excruciante de uma doença mental grave e a transformaram num quebra-cabeça barato de Halloween. Falou tudo. Chegamos ao fim de mais uma imersão. E a reflexão que fica de todo esse volume absurdo de fontes de hoje precisa ser sensível, acima de tudo, e fundamentada na nossa realidade. No centro de todo esse circo midiático insensível, de todo esse espetáculo bizarro de visualizações e de horas infindáveis de teorias monetizadas no YouTube, estava uma garota real de carne e osso, uma jovem incrivelmente inteligente e muito sonhadora que escrevia no seu blog de forma articulada e que batalhava bravamente e diariamente contra uma condição química severa no próprio cérebro. O caso Elisa Lam definitivamente não é e nunca foi uma história de fantasmas ou um thriller investigativo de mistério. É um espelho bem assustador, na verdade, de como a nossa sociedade atual, enxergando o mundo sempre através das lentes da internet, lida com as falhas da saúde mental, com o luto privado de uma família e com a superexposição da privacidade alheia em busca de likes. Exatamente. E isso nos deixa com uma provocação muito profunda, que eu acho que é essencial para os dias de hoje, para quem consome esse tipo de mídia. Nós, coletivamente, vivemos hoje no ápice da era da obsessão pelos crimes reais, pelo true crime. Consumimos vorazmente a tragédia alheia nos fóruns, nos podcasts, nos canais de investigação amadora e nas grandes plataformas de streaming com orçamentos milionários. Nós nos sentamos super confortavelmente no sofá das nossas casas e dissecamos com um balde de pipoca na mão os últimos e piores dias da vida de alguém que sofreu muito, como se estivéssemos debatendo furos de roteiro de uma série de ficção qualquer. Mas, no fim do dia, na hora de dormir, a gente precisa se olhar no espelho e se questionar de forma muito honesta. Quando a gente mergulha nesses casos macabros e passa horas a fio engajando com esse tipo de conteúdo, nós estamos realmente buscando justiça e tentando entender a complexidade da condição humana para exercer empatia no mundo real? Ou a gente está apenas, desesperados no fundo por uma história sombria e chocante que nos entretenha e mate o tédio, não importando o alto custo emocional que isso causa nos sobreviventes e não importando a vida ou a memória de quem nós estamos triturando para transformar em puro conteúdo digital. Que soco no estômago. Uma reflexão densa, pesada, porém absolutamente necessária para repensarmos nosso papel hoje como consumidores passivos dessas histórias reais. Bom, se a imersão de hoje trouxe uma nova perspectiva para você sobre os conteúdos que a gente consome diariamente e sobre as narrativas fáceis, mastigadas que a internet tenta nos vender a todo momento, não deixem de seguir o nosso canal para acompanhar mais investigações profundas e sem filtros como esta. Continuem sempre questionando tudo que vem por aí, olhem além da superfície da tela e até a próxima!